Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal que é o Ivan Azevedo. Hoje nós vamos resolver uma questão do ano de 2021 da banca FCC que cobrou um assunto bem complicado que é o assunto de probabilidade. Esse é um assunto que gera muita dúvida nos alunos, então vou tentar fazer essa questão de uma forma mais devagar, fazendo mesmo bem detalhado, para que a gente saia hoje daqui sabendo resolver pelo menos um tipo de questão de probabilidade. Sem mais enrolações, vamos lá para a nossa questão de hoje. Então a questão dizia o seguinte, em um setor de uma empresa com inúmeros funcionários, verifica-se que todos pertencem a uma mesma faixa etária. Considere que a probabilidade de que cada funcionário desse setor viva no mínimo mais 20 anos seja de 80%. Selecionando aleatoriamente 3 funcionários desse setor, a probabilidade de que pelo menos 2 deles vivam no mínimo mais 20 anos é em porcentagem de... Pessoal, aqui nós temos algumas informações que são muito importantes na hora de a gente resolver essa questão. Na verdade, são 2 probabilidades que você vai basicamente trabalhar com elas ao longo de toda a sua questão. A primeira delas é a probabilidade de que a pessoa viva mais, vou até botar assim, mais de 20 anos. Então, no mínimo, ela vai viver mais 20 anos. Essa probabilidade, como a questão fala, ela é de 80%. E tem aí a probabilidade das pessoas que vão viver menos de 20 anos. A gente sabe que ou as pessoas vivem mais de 20 anos ou elas vivem menos. Então a gente percebe que quando eu somo isso daí, isso tem que dar o meu 100%, tem que dar o meu total de probabilidades. Ora, se 80% das pessoas vivem mais de 20 anos, então quer dizer o que sobra para as pessoas que vivem menos de 20 anos, sobra a porcentagem de 20%. Porque na hora que eu somo essas 2 porcentagens, elas têm que dar o meu total, que é 100%. Agora vamos aqui analisar as possibilidades que nós temos. Perceba que eu quero selecionar, como a questão fala, 3 pessoas de forma totalmente aleatória. Então eu vou selecionar aqui 3 pessoas de forma totalmente aleatória. Mas eu impus uma condição. Eu quero que pelo menos 2 delas vivam no mínimo mais do que 20 anos. Então eu impus essa minha condição. E qual que é a estratégia então que a gente vai adotar nessa questão? A gente precisa ver quais são todas as possibilidades em que isso ocorre. Ou seja, quando que eu vou selecionar 3 funcionários e pelo menos 2 deles vão viver mais do que 20 anos. Vamos analisar comigo as possibilidades. A primeira possibilidade seria qual? Seria eu, de cara, escolher alguém que sim, vai viver mais do que 20 anos. Aí depois eu escolho outra pessoa que também vive mais do que 20 anos. E depois eu escolho mais uma pessoa que também vive mais de 20 anos. Seria o ideal, mas perceba que esse caso atende à condição que eu impus. Eu quero que pelo menos 2... Ou seja, se for 3, também dá certo, né? Pelo menos 2, então 3 também tá no páreo, também tá ok. Só que vamos ver porque existem ainda algumas outras possibilidades. Existe uma possibilidade em que na hora que eu seleciono a primeira pessoa, que azar, ela não vai viver mais do que 20 anos. Mas acontece que as próximas 2, sim. As 2 próximas vão sim viver mais do que 20 anos. Existe ainda uma outra possibilidade, que é quando a primeira pessoa que eu seleciono, ela vive mais do que 20 anos, a segunda, infelizmente não, mas a terceira também vive mais do que 20 anos. E existe ainda uma última possibilidade, que seria quando a primeira vive mais do que 20 anos, a segunda também vive mais que 20 anos, mas a terceira, ela não vive mais do que 20 anos. Então perceba que eu listei aqui as nossas 4 possibilidades de acontecer, o que a questão pede para a gente que aconteça. Ela está selecionando 3 pessoas e pelo menos 2 delas vão viver mais do que 20 anos. Então a gente teve aí todas as possibilidades. Agora vem a parte de probabilidade que a gente precisa lembrar lá da matemática, que é qual? Quando nós analisamos essa primeira situação, olha o que está acontecendo, A primeira pessoa vai viver mais do que 20 anos e a segunda
e a terceira. Sempre quando eu estou falando matemática, principalmente nessa parte de probabilidade, e eu uso o e, você pode naturalmente substituir por uma multiplicação. Então você pega a primeira probabilidade e multiplica pela segunda e multiplica pela terceira. Perceba que isso vai acontecer para todas as situações. Então aqui sempre vão aparecer diversas multiplicações. Ivan, mas o que eu faço com todas essas possibilidades? Olha o que acontece, ó. Você concorda comigo que vai acontecer a primeira possibilidade, ou vai acontecer a segunda, ou a terceira, ou a quarta? Em matemática, sempre que esse ou aparece, significa dizer que você vai pegar essa primeira possibilidade, você vai somar com a segunda, você vai somar com a terceira e depois você vai somar com a quarta possibilidade. É basicamente esse o cálculo e agora vamos simplesmente substituir os valores. Então lembra, qual que é a possibilidade da pessoa viver mais do que 20 anos? É 80%. Então sempre que tem o sim, você vai substituir por 80%, porque é a probabilidade de ela viver mais do que 20 anos. Aqui apareceu um não, mas qual a probabilidade da pessoa não viver mais do que 20 anos? É 20%, né? Que a gente viu lá no começo. Então a gente bota 20%. E onde tem o sim, coloca 80%. Agora é simplesmente substituindo esses valores, né? Aqui tem um sim, eu vou botar 80%. Aqui tem um não, eu boto 20%. Aqui tem um sim, eu boto 80%. Aqui tem um sim de novo, 80%. Aqui tem outro sim, 80%. E aqui tem um não, então eu boto 20%. Agora eu vou fazer multiplicações e somas. Acho que aí é a parte mais, talvez, tranquila da questão. Mas vamos tentar resolver juntos aqui mais uma vez. Ó, nessa questão, você consegue usar um recurso da matemática que é o colocar em evidência, caso você queira. Se você quer multiplicar aos poucos, também pode. Eu acho que eu vou até optar por multiplicar aos poucos. Ficaria mais ou menos o seguinte, ó, 80% a gente consegue botar como 80 sobre 100, né? Vezes 80 sobre 100, vezes 80 sobre 100. Isso daqui eu vou somar com 20 sobre 100, vezes 80 sobre 100, vezes 80 sobre 100. E olha que legal, a outra multiplicação vai ser igual, é 80% vezes 20 vezes 80, e a terceira também vai ser igual. Então, para a gente não ter que sair multiplicando a mesma coisa várias vezes, a gente sabe que isso daqui está sendo multiplicado 3 vezes, né? Então, ao invés de eu fazer várias somas, eu simplesmente multiplico por 3. Isso é estratégia para ganhar tempo na hora do concurso. Agora vamos fazer simplificações. Ó, eu consigo cancelar esses 2 zeros aqui, eu consigo tirar mais um zero aqui. Nessa outra parte, eu consigo fazer algo semelhante também, cancelando alguns zeros, né? Nem todos. E aí me sobra as multiplicações. 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes 8 vai ficar 512. 512 aí, dividido por 1000, mais 2 vezes 8 vai dar 16, 16 vezes 8 vai dar 128, e 128 vezes 3, 384 também, dividido por 1000. Perceba que aqui a gente consegue fazer essa soma, porque está na mesma base, né? Então, 512 mais 384 vai dar igual a 896, dividido por 1000. Perceba que eu consigo dividir por 10 em cima e embaixo. Se eu divido por 10 em cima e embaixo, fica 89,6 dividido por 100. Só que a gente sabe que sempre que tem alguma coisa dividido por 100, eu posso tirar esse por 100 e no lugar botar o porcento literalmente. Então ficaria 89,6%, por isso a resposta é letra A de amor. Na minha opinião, questões como essa de probabilidade são em geral as mais difíceis que aparecem, porque você precisa sair analisando todas as possibilidades que existem para então chegar no seu resultado. Questões muito parecidas podem aparecer na hora de você, por exemplo, supor de quantas maneiras diferentes você pode lançar uma moeda para dar cara ou coroa, alguma coisa nesse sentido. Isso geralmente aparece nos concursos públicos porque são probabilidades ali meio que complementares, tipo, ou vai dar cara ou vai dar coroa, não tem uma terceira possibilidade. É exatamente o que acontece nessa questão, né? Ou as pessoas vivem mais do que 20 anos ou elas vivem menos de 20 anos, tipo, não tem uma terceira possibilidade. Então esse tipo de questão é uma questão que você precisa ir bem treinado para suas provas, porque na minha opinião são questões de um nível bem mais difícil mesmo. Mas eu espero que essa explicação tenha atendido às suas expectativas, que você tenha aprendido junto comigo,
Desejo a você excelentes estudos, ó. Beijão, valeu e até a próxima, hein? Valeu!